gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos aqui, todos reunidos, e para juntos nós refletirmos sobre a palavra do Senhor. Não é uma situação fácil. Geralmente, nós temos uma oportunidade para falar, seja em qualquer lugar, é difícil. Por quê? Porque nós não estamos falando uma palavra nossa, mas uma palavra de Deus para nós, E o que Deus tem me orientado nessa reflexão de hoje é em relação ao enraizamento da nossa fé. Por que eu comecei a refletir sobre isso? Interessante a gente observar que quando Jesus foi falar sobre o homem que saiu a semear, e jogou as sementes, foi jogando as sementes. Interessante que quando Jesus estava falando desse homem que saiu a semear, colocar as sementes no chão, ele disse que uns caíram, não chegaram, a semente não chegou nem a enraizar, veio um pássaro e comeu. Outro chegou a enraizar pouco, mas quando estava na beira do caminho, não desenvolveu. E uma outra semente caiu entre os espinhos e começou a sufocar, e por isso também não se desenvolveu. E a quarta semente caiu no local que deu lugar, deu condições para a semente desenvolver, enraizar e produzir fruto. Certo? Essa parábola do Senhor, a parábola do semeador, ele chama a parábola do semeador, ela nos traz uma reflexão. Mas o que eu vou tratar não é sobre essa palavra, mas sobre o enraizamento da nossa fé em Cristo. Que, na verdade, nós vamos refletir no capítulo 2 de Colossenses. Queria que os irmãos abrissem no capítulo 2 de Colossenses, versículo de 1 até o 7. E é nesse trecho que nós vamos refletir sobre essa ideia de enraizamento. Então, a pergunta seria assim: quando nós cremos em Cristo, como é que nós criamos raízes na doutrina de Cristo? De que maneira nós criamos raízes no Evangelho de Cristo? Porque isso é interessante nós percebermos. Quando a gente vê uma árvore, a gente percebe que ela está sempre lá de pé. E quando ela cai, ocorre um determinado desastre, a gente percebe, depois que ocorre o desastre, a gente percebe que as raízes não estavam profundas, que as raízes não davam condições para ela estar de pé. E logo quando veio o vento a derrubou. Então, enquanto ela está de pé, ela demonstra que a sua raiz está com condições suficientes de mantê-la assim. E quando o apóstolo Paulo ele escreve isso em Colossenses, é interessante que o apóstolo Paulo ele não passou na cidade de Colossos. Duas cidades ele menciona aqui, a cidade de Colossos, o texto foi direcionado para a cidade de Colossos, mas outra cidade que é a cidade de Laodiceia, também ele não passou por Laodiceia. Mas ele escreveu texto para Colossos. Por quê? Porque compreendia esse povo. E interessante que logo no início do capítulo 1 ele dá graças a Deus pela fé que os colossenses tinham em Cristo. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa o texto da seguinte maneira. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Pois quero que
saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor, enriquecidos na plenitude do conhecimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados sempre, cheios de graça de Deus. Esse é o texto que nos traz uma reflexão dessa ideia de raízes. Mas interessante que dentro desse texto o apóstolo Paulo, ele inicia o texto mostrando uma preocupação que ele tinha, as lutas que ele tinha em relação aos irmãos que não tinham conhecido, não sabia, não tinha visto Paulo pessoalmente, mas já tinham recebido o evangelho que Paulo estava pregando. E Paulo começou dizendo que tinha essa preocupação por esses irmãos, que queriam ver, aliás, que mesmo não vendo, mas que estavam com o coração disposto. E essa preocupação de Paulo nos dá a entender que é uma preocupação gigantesca, no sentido de que ele era, de determinada forma, estava preocupado da maneira como os irmãos estavam se desenvolvendo, como os irmãos estavam crescendo na obra. E interessante a gente observar que logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele traz essa ideia de Cristo Jesus. Ele tinha essa preocupação. Mas esse evangelho que chegou até a cidade de Colossenses e a cidade de Laodiceia, através de alguns dos discípulos de Paulo, o apóstolo Paulo começou a se preocupar. E nessa preocupação ele tinha uma preocupação maior em relação à unidade da igreja, à integração da igreja. Essa integração, ou esse enraizamento na igreja, se dá através de 3 pontos que estão aí apresentados logo no versículo 2. Primeiro ponto, um coração animado. O coração, quando ele diz assim, em Laodiceia, pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado. O interessante é nós observarmos que o coração, que o enraizamento que se inicia dentro de nós, dentro do Evangelho, na nossa vida, ele tem primeiramente esse aspecto, o aspecto emocional. Então ele começa a surgir dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso interior. O Evangelho de Jesus, quando ele começa a ser pregado, ele começa a interiorizar a nossa vida, dentro do nosso coração, mostrando a nós a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos mudar, os sentimentos que devemos ter. Então o Evangelho, uma das preocupações de Paulo, a preocupação é que eles tenham dentro de si um coração animado, um coração cheio de ânimo. Os irmãos podem prestar atenção que é interessante, quando Jesus estava lá com os discípulos, e lá na reunião, no último dia, na última noite,
capítulo 16 de João. Os irmãos vão ver. Quando ele estava lá na última ceia, ele observou entre os discípulos que os discípulos estavam desanimados. Por que eles estavam demonstrando desânimo? Porque ele via nas palavras de Cristo que ali seria um tchau, um adeus. E Paulo aqui, quando ele traz a doutrina, ele traz mostrando aos irmãos que primeiramente nós devemos ter um coração animado, disposto. Não sei se os irmãos um coração disposto a obedecer. Tem um hino que nós cantamos aqui. Tem que ter um coração cheio de ânimo para podermos continuar caminhando. Quando Jesus disse: olha, não fiquem desanimados, tenha bom ânimo. Lá em João, capítulo 16 e versículo 33, os irmãos vão ver isso. Mas interessante também que dentro desse mesmo texto, dentro do livro de Colossenses, a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos para revesti-los de um coração cheio de compaixão. Olha aí, o evangelho começando a iniciar com as mudanças que nós temos no nosso interior, no nosso lado emocional. Aí agora nós devemos ter compaixão. Se essas outras pessoas não têm compaixão, nós devemos ter compaixão. Aí é isso que ele está demonstrando. Lá no versículo, capítulo 3 e versículo 12, você vai ver Paulo dizendo: então, como os santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão. Revestimos de um coração cheio de bondade. São ações que demonstram algo que está dentro do nosso interior. Veja aqui, ó. Um coração cheio de bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja aí como é que a transformação começa. O enraizamento da nossa vida se inicia pelo nosso lado emocional. E não é emocionalismo, é emocional. É uma ação compassiva, é uma ação de mansidão, é uma ação de amor. Então são essas ações que o apóstolo Paulo ele começa a trazer para nós. Quando ele fala aqui, fala da preocupação dele, ele diz: para que o coração deles sejam animados, um coração cheio de ânimo, um coração que seja capaz de, com o seu coração, nas suas emoções, ser capaz de ter compaixão, ser capaz de ser manso, ser capaz de ser humilde, de ser bondoso, de ser paciente. O apóstolo Paulo continua dentro desse mesmo trecho, desse mesmo versículo. Ele começa a trazer um outro ponto que é necessário para termos raízes dentro do Evangelho, para sermos cristãos enraizados. E nesse aspecto ele fala sobre união em amor. Os irmãos observam que ele diz: olha, para que o coração deles, quer dizer, daquelas pessoas que não ouviram Paulo pregar, mas que receberam a palavra, para que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor. É interessante nós observarmos aí, e quando os irmãos estavam cantando aqui, eu até peguei a caneta com a irmã Ritinha, que nós estávamos cantando assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos em amor. Então, nesse aspecto aí, nós estamos vendo, ou cantando aí no nosso hino, nós estamos vendo, ou tentando demonstrar que a nossa vida deve estar enraizada também no outro aspecto, que é no nosso aspecto relacional.
Se não houver essa relação entre eu e os irmãos, uma relação de amor, nada vai seguir. O apóstolo Paulo fala, né, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, o amor, ele traz um coração paciente, traz um coração cheio de responsabilidade, de cuidados. O amor, ele não se ensoberbece. Então, tudo isso aí demonstra que nós temos um vínculo entre nós. E esse vínculo, o próprio apóstolo Paulo vai falar no capítulo 13, versículo 14 de Colossenses, vai dizer que ela é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O que é que demonstra a nossa união aqui? Senão o nosso amor. Um amor que cada um tem para com o outro. Isso demonstra que dentro da nossa vida, se nós não começarmos a enraizar nesse amor, nessa união, nessa capacidade que nós temos de relacionar uns com os outros, nós vamos deixar ou vamos ser como pessoas daquela semente que foi sufocada pelos espinhos, e aquela semente que não começou a nascer, e como estava no caminho, não desenvolveu. Por quê? Porque não tinha nutriente suficiente para se desenvolver. A nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso irmão são produtos de nossa vida espiritual. Está relacionado ao nosso lado emocional, mas o nosso lado relacional com o nosso irmão, isso também é espiritual. É uma responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros. Jesus, ele mandou, ele nos ordenou os mandamentos. Quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. Ele diz desse jeito. Mas a união em amor opera o estágio daquilo que é perfeito. Como ele diz aqui, olha, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo, além de falar de um coração animado, ele fala também da nossa união em amor. Por quê? Porque se nós não formos unidos em amor, nada vai servir. Paulo diz que devemos ser vestidos desse amor, certo? Que é o vínculo da perfeição. Lá em Coríntios, capítulo 13, eu retomo novamente, porque o amor não se importa com a indecência, mas se preocupa com a verdade, é paciente, é benigno, não guarda ressentimentos do mal. É isso que faz com que nós possamos perdoar o nosso irmão. Possamos perdoar os erros dele. Porque somos falhos, o outro também é falho. Isso faz parte da maturidade cristã. Faz parte das nossas raízes cristãs. Não devemos pensar apenas em nós. Devemos pensar também no outro. Jesus, quando ele passava na cidade de Naim, ele viu aquela mulher que estava chorando, que tem um único filho, era viúva, o único filho que tinha morrido. E Jesus se colocou na posição dela, disse: se eu tivesse uma situação miserável com essa mulher, olha o desespero dela, ele teve compaixão e foi lá e socorreu a vida. Segundo ponto, primeiro ponto é o nosso lado emocional. Nós devemos pedir a Deus essas raízes emocionais da nossa compaixão. Segundo, o nosso aspecto relacional, devemos ser desse aspecto relacional da nossa vida, deve estar o vínculo do amor. E em terceiro, o conhecimento, que na verdade é o nosso enraizamento intelectual, é o nosso conhecimento de Cristo.
Se temos o lado espiritual, mas também temos que ter o nosso lado intelectual, a pensar, a ponderar as coisas. E ponderar com base em quê? Ponderar com base na palavra. Verificar se as coisas que estão acontecendo estão de acordo com a palavra. E aqui nesse aspecto, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: para que o coração deles sejam animados, estando vós unidos e enriquecidos da plenitude do conhecimento, do entendimento, do mistério de Cristo, do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Então, nesses três aspectos, nós vamos ver que nós temos a união, nós temos agora a nossa vivência intelectual. O conhecimento aqui não trata do conhecimento filosófico. Por que não trata do conhecimento filosófico? Porque o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz que nós devemos ter cuidado com as filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens. Então, o conhecimento aqui que Paulo traz é um conhecimento que temos de Cristo e em Cristo. Esse conhecimento é que nos faz distinguir daquilo que é certo, daquilo que é, daquilo que vai lhe acusar enquanto erro e daquilo que não acusa como erro, daquilo que é correto. Então, nesse aspecto aqui, a filosofia não são filosofias vãs que nós vemos hoje em dia. E nós vemos cada filosofia dentro das igrejas. Eu vou mencionar, por exemplo, filosofias dentro de igrejas, meninices dentro de igreja. Aqui, em Colossenses, havia uma meninice muito grande. Os irmãos estavam começando a adorar os anjos. Era uma espécie de misticismo, dizendo que tem anjo aqui nesse lugar, tem anjo no altar, tem anjo aqui, tem anjo acolá. Mas não esqueciam de que Deus, que o conhecimento de Cristo é superior a qualquer conhecimento, inclusive conhecimento de anjos. E os irmãos podem ler lá em Hebreus. Logo no início de Hebreus, capítulo 1 e 2, os irmãos vão ver o escritor aos Hebreus, falando sobre isso, que Cristo é superior a anjos, superior aos homens, superior a tudo e a todos. Então, nesse momento aqui, Paulo está dizendo que nós devemos ter um conhecimento, mas o conhecimento que Paulo fala aqui não é saber apenas, é viver o Evangelho. Se os colossenses não sabiam apenas conhecer e queriam viver um Evangelho que não era o Evangelho de Cristo, Paulo estava dando oportunidade, mostrando a eles que eles deveriam conhecer a Deus. Uma da preocupação de Paulo é isso, para que eles tenham um coração animados, unidos em amor e enriquecidos em conhecimento. E o conhecimento aí é o conhecimento de Cristo e não das filosofias. Então hoje nós vemos vários tipos de conhecimento, várias formas de filosofia, várias formas de querer apresentar o Evangelho. Tem o Evangelho até das técnicas. Você tem uma técnica para ser curado, você faça isso. O Evangelho das técnicas. Isso é uma filosofia vã. E nós devemos ter cuidado e não se enraizar nesse tipo de pensamento. Tem outras filosofias vãs. Se você der X valor, você vai ter condições suficientes para sobreviver, ou vai ter carros e mansões. Outra filosofia vã. Meus irmãos, além de nós termos um enraizamento emocional do Evangelho, relacional entre os irmãos, e o nosso lado intelectual do conhecimento do Evangelho de Cristo, é necessário, além de tudo isso aqui, é necessário nós andarmos. Andar. Como Paulo ele diz assim, olha, versículo 6,
6. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Mas andar em Cristo, como assim andar em Cristo? Andar em Cristo aí é você seguir as pegadas que Cristo, por onde Cristo está pisando. Tem uma música bem popular que diz que Jesus estava na areia e que nos momentos difíceis Jesus estava segurando a pessoa. E na verdade, o Evangelho é o seguinte: é como se Jesus estivesse andando na areia, estivesse deixando as marcas, e naquela marca que ele pisou, você pisa também. Se ele pisou no espinho, pisa também. Quer dizer, nos momentos de dificuldades que ele passou, nós vamos passar do mesmo jeito. Ele diz: olha, se vão fazer isso, quando Jesus está dizendo isso para a morte deles, se tudo isso vai acontecer comigo, que sou mestre, imagina o que vai acontecer com vocês. Se as tribulações estão passando por mim, o que está acontecendo com vocês? Você acha que não vai passar? Andar em Cristo é nas pegadas dele, nas situações que nós passamos na nossa vida, é para o nosso amadurecimento. E Jesus, que era perfeito em tudo, nós devemos segui-lo nessa pisada. O apóstolo Paulo, além de dizer que nós devemos andar em Cristo, ele vai dizer que nós somos arraigados e edificados. Arraigados e edificados são os dois pontos que nós vimos conversando até agora. Esses dois pontos, que é enraizados e edificados, está relacionado ao nosso andar em Cristo. Por quê? Porque aquele que anda em Cristo está edificado nele, está fundamentado nele. Capítulo 7 de Mateus, quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, ele está falando do fundamento que é ele. Ele diz: olha, se vocês construírem a sua vida, a sua casa, sobre a areia, o vento vem e derruba. Aí, quando os irmãos, eu acho que é a história dos porquinhos, né? Dos 3 porquinhos que ocorrem nas casas. Pronto, seria mais ou menos aquela situação. Nós devemos ter a nossa casa edificada sobre uma rocha, casa feita com um bom fundamento, arraigados ou fundamentados em Cristo. É um dos pontos fundamentais que nós devemos estar quando nós somos cristãos. Meus amados irmãos, e por último nós vamos ver que ele diz que além de arraigados e edificados em Cristo e confirmados na fé, como foste ensinados. Na verdade, para nós é como nós aprendemos. Como vocês foram ensinados. Para nós é como nós aprendemos o Evangelho. Como é que nós aprendemos o Evangelho? O enraizamento da nossa fé em Cristo, ela é a visão cristã, pelo aspecto relacional, emocional, intelectual. Nós acabamos deixando de lado esse quarto ponto, que seria andar no Evangelho. Nós só podemos andar no Evangelho se tivermos uma vida enraizada no Evangelho, se nós tivermos uma vida edificada no Evangelho, se nós tivermos a nossa mente envolvida no Evangelho. E esses pontos aí nos traz essa reflexão de que nós precisamos, até no dia de hoje, o apóstolo Paulo ele está trazendo a nós, dizendo: olha, nós devemos nos animar em fazer as coisas que são certas, praticar a compaixão, praticar o amor, praticar o respeito, praticar a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Devemos praticar essas coisas. Por quê? Porque foi assim que nós aprendemos. Foi assim que nós recebemos o Evangelho.
Porque a nossa raiz no Evangelho é a raiz que frutifica. Porque que a plantinha lá que foi bem regada, não tinha espinhos que sufocasse, por que ela cresceu e produziu fruto? Por que as árvores que nós vemos aí, a maioria estão de pé? Elas estão de pé porque as suas raízes a sustentam. E o que sustenta o crente são as nossas raízes. A nossa raiz é o Evangelho. Se nós não tivermos raiz, o benefício é. Se não estivermos edificados em Cristo, a água não é. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? Os irmãos entenderam? Diga amém. Amém. Essa é a coisa de professor mesmo. Sempre pede fim de pé, que é o aluno. Mas essa é a reflexão. Deus trouxe para mim. Deus trouxe primeiramente a mim. Porque quando eu estava lendo isso aí é uma experiência minha. Eu só contando aos irmãos de experiências. Quando eu recebo uma oportunidade, eu começo a pensar, Jesus, que mensagem eu poderia levar para os irmãos? Aí Jesus começa primeiro a falar, se de fato você precisa enraizar emocionalmente, você precisa ter esse convívio de relacionamento, esse amor inclusive. Você precisa me conhecer melhor. Você precisa andar nos meus caminhos para você ser edificado, para você ficar enraizado. Geralmente é dessa maneira que Deus falou a mim. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Amém.